Aleluia. Estenda a mão. Nós ouvimos muito de Deus aqui nessa noite. Muito já, muito. E uma das coisas foi mentalizar aquilo que você quer de Deus. Você traz para sua mente e libera uma palavra profética. Nós vamos estar orando pelo presbítero Fabrício. Mas nós não vamos orar só em função da palavra, não. Nós vamos liberar a cura, restauração da saúde do pé. Deixa ele se organizar aqui. Amém. Feche os olhos, estenda sua mão e visualizem o presbítero Fabrício curado desse pé. Curado. Ah, mas ele quebrou, Não, Deus não quer saber disso. Deus cura, Deus restaura, Deus chama para fora, né? Está morto de 4 dias, cheirando mal e sai para fora. Imagine um pé que deu uma machucadinha. Amém? Estende a mão, feche os olhos. Visualize ele curado e profetiza. Ore profetizando. Pai nosso e soberano Deus, Senhor, aqui estamos reunidos na Tua presença, Pai. Nesse momento para orar pelo nosso irmão presbítero Fabrício, Senhor, que está incumbido, Senhor, de ministrar Tua palavra, Deus. Senhor, houve um pequeno acidente, ele lesionou o pé, mas mesmo assim, Deus, está aqui para entregar à Tua igreja aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Senhor. Queremos nesse momento, Pai, interceder, profetizar, Senhor, a cura, a restauração da saúde do pé dele, Deus, em nome de Jesus Cristo, que ele receba cura, Deus, que ele saia daqui com o pé restaurado, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E eu te peço, Pai, aonde ele for com esse veículo, Pai, quando ele estiver num veículo desse, que nunca mais aconteça um acidente, proteja ele, Deus, aonde ele for, Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Queridos, permita-me vos cumprimentar com a paz do Senhor. Você que tem seu assento, tome seu assento, por favor. Os que trouxeram um exemplar da Bíblia Sagrada, localize o texto. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo de número 68. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo de número 68. Enquanto você procura o texto sagrado, eu quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Seja Deus adorado por esta honrosa oportunidade de estarmos aqui nesta casa. E nós estamos aqui por conta da graça e da misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, não é verdade? A mesma não tem fim, mas se renova a cada manhã, e graças a Deus, essa foi uma manhã que a misericórdia do Senhor se renovou sobre nossas vidas. Por isso nós estamos aqui prontos para adorar o nome do Senhor, pois Ele é o único digno de ser adorado na beleza da sua santidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta casa, pastor Carlos, sua muito digníssima esposa, que Deus possa abençoá-los, preservá-los de pé, para que vocês possam colher todos os frutos que têm plantado no reino do Senhor. Quero louvar a Deus também pela vida dos líderes, pastor Eliezer, né?
Deus abençoe sua casa, sua vida. Ao nosso amigo Lucas também, que entrou em contato conosco, pastor Lucas, que Deus possa cada dia mais abençoar vocês, fazer prosperar o trabalho da mão de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida dos meus amigos que estão me acompanhando, presbítero Leonardo, pastor Eric, que Deus possa abençoá-los. Para mim ficou uma missão complicada pregar na frente deles. Vocês já conhecem o Eric, né? Agora o Leonardo. São dois mestres que, pela graça de Deus, eu costumo dizer que Deus é muito bom comigo. Ele colocou dois mestres comigo para me ensinar, para me aconselhar. Quero dizer que eu sou eternamente grato a todas as palavras de conselho de vocês para mim. Que Deus possa abençoar cada dia mais. Meu amigo pastor Lucas, o próximo é o presbítero Leonardo, pode trazer. Eu não prego a metade do que ele prega. Estou aprendendo com o Leonardo, aprendendo com o Eric. Deus é bom e quero louvar a Deus por isso. Trazer um abraço também ao nosso pastor presidente, pastor Robson Dias, de junto à sua muito digníssima esposa, missionária Vânia Moraes. Nós congregamos na IADVK, Assembleia de Deus da Vila Kennedy. Dia 30 terá um culto dos homens também, culto dos varões. E desde já nós queria convidar vocês para estar conosco lá, se possível for. Dia 30 desse mês agora, cairá no sábado. Nós vamos mandar o convite para vocês em PDF, amém? Se vocês puderem, vai ser muito bom, vai ser uma honra ter vocês conosco. Minha esposa não pôde vir comigo, mas ela pediu que eu saudasse a igreja em seu nome, então fica aqui a saudação da minha casa. Eu trouxe alguns biscoitos amanteigados com a permissão do ministério. No final do culto eu vou me localizar lá fora. Você que puder abençoar minha casa, minha família, eu vou me sentir muito lisonjeado de ser abençoado pelas suas mãos, amém? Quantos acharam o texto, digam amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo de número 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Redobre a sua atenção, por favor. Eu prometo que não vou demorar, mas eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Se o nosso amigo do teclado puder nos ajudar nesta hora, coloca no string, no grave. O texto que nós acabamos de mencionar aqui é um texto particularmente conhecido por todos nós que aqui estamos. É uma verdade que a multidão que seguia Jesus diariamente era de aproximadamente 5.000 homens. Enquanto Cristo está no seu ministério terreno, cumprindo o propósito do seu chamado para que ele foi enviado, a multidão que seguia Jesus era de aproximadamente 5.000 homens por dia. Alguns deles iam atrás de milagres, outros iam para ouvir a palavra, alguns iam para tentar acusar Jesus em alguma fala. Mas bem verdade é que o ministério de Jesus foi marcado por milagres, manifestação do seu poder. E no capítulo de número 6 é mais uma vez que Jesus decide manifestar o seu poder. Quando você olha para os primeiros versículos do capítulo de número 6, onde Cristo vai multiplicar os pães e peixes, você percebe uma verdade. A multidão que estava ali estava ouvindo a palavra, e Cristo que decidiu multiplicar os pães e peixes. Ele disse que não deixaria aquele povo ir com fome. Então ele pergunta aos seus discípulos o que daria para fazer, para alimentar aquela multidão. Você conhece todo o contexto. Tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes, e foi o suficiente para Jesus fazer milagre naquele dia. Jesus multiplica os pães e peixes. Quando ele multiplica os pães e peixes, ele
daquela multidão, a multidão come do alimento em que Jesus multiplica, e o texto sagrado diz para nós que Jesus, sabendo que a multidão voltaria novamente, ele decidiu sair daquela localidade para outra localidade, porém, a multidão atravessa o mar também, mas a pé, e o texto diz que Jesus está sentado. No dia seguinte, esta mesma multidão que viu Jesus manifestar o seu poder, multiplicando pães e peixes, foram atrás do mestre e decidiu parar para ouvir a palavra, talvez esperando hoje Jesus vai manifestar o seu poder novamente. Só que o texto diz para nós que as horas estão passando e Jesus está pregando. E enquanto Jesus está pregando, ele decidiu falar de um assunto que ele não tinha tratado ainda, e ele começou a dizer que ele era o pão da vida. Ele começa a pregar, e você olha para o texto, o capítulo de número 6 é feito de 71 versículos. Em 71 versículos, Jesus está tentando explicar para o povo que está ouvindo que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então Jesus explica, e eles começam assim a interrogar Jesus, dizendo como é que eles comeriam do corpo de Cristo. E é bem verdade que tinha coisas que Jesus decidia usar parábolas para de fácil entendimento. Mas eu acho nesse texto, você olhando com um olhar crítico, não precisaria de uma palavra para entender o que Cristo estava dizendo. Ele começa a dizer: eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim não terá fome. Porém, essa multidão está acostumada com a manifestação do poder de Cristo. Esse povo que está seguindo Jesus se acostumou a ver Jesus manifestando o seu poder. E quando Jesus não manifesta o poder, para eles o Cristo não serve. Para eles só serve o Cristo que manifesta poder, o Cristo que faz milagre, o Cristo que multiplica pães e peixes, o Cristo que anda sobre as águas, o Cristo que cura cego, o Cristo que cura surdo, o Cristo que faz o paralítico andar. Para eles é esse Cristo que serve. O dia que tem manifestação de poder, para eles é testemunho. Mas quando Jesus decide pregar a palavra, eles não querem ouvir a voz do Cristo que prega. Eles querem o Cristo que manifesta o poder. Então Jesus continua pregando. E Jesus está pregando. Eu disse aqui no início que a multidão que seguia Jesus era de aproximadamente 5.000 homens. Tem aproximadamente 5.000 homens ouvindo Jesus dizer que ele é o pão da vida. Jesus não muda o discurso e está pregando 71 versículos. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Porém, alguns ficaram chateados e começaram a ir embora. Aquilo ali era um culto. Jesus decidiu fazer um culto. Só que o problema é que o culto que Jesus fez antes foi o culto de ações de graça, o culto do sanduíche para todo mundo que estava. Ninguém saiu com fome quando Jesus multiplicou os pães e peixes. Só que Jesus está pregando hoje e está dizendo: hoje não tem pão da terra. Hoje o pão que desceu do céu decidiu pregar uma palavra. Eu não sei se vai agradar os ouvidos de quem vai ouvir essa palavra nessa noite. É que a gente está mal acostumado a ouvir a mensagem do carro, da casa própria, da chave que desce. A gente precisa nos nossos cultos ouvir mais a palavra de Cristo. Ele é o suficiente para o culto. Ele é o suficiente para o evento que a igreja vai fazer. Nós não precisamos mais de pregadores, já tem muitos. Nós não precisamos mais de cantores, não precisamos mais de igreja. As ruas estão lotadas de igreja. O que é que está precisando, pregador? Precisa do pão no culto. Se não tiver pão no culto, não é culto. Se não tiver o pão no culto, não vale a pena estarmos aqui. Se não tiver o pão aqui, nós vamos voltar para casa querendo o alimento que só é saciado pelo pão que é o Cristo. Então Jesus está pregando a palavra e eles não quiseram dar ouvido, porque se não tem manifestação de poder, a palavra que sai da boca do Cristo para mim não vale. Se ele não decidir fazer algo hoje para mim, porque olha para o texto que Jesus fez, multiplicar os pães e peixes, foi para o povo. Mas se o povo entender que o pão da vida naquele dia queria particularidade com o povo,
povo queria ensinar mais que aquele pão que eles comeram acaba, o carro passa, a casa acaba, mas Cristo ainda é eterno. Passarão os céus e terra, mas a sua palavra não passará. O que Cristo queria explicar era só isso. Vocês comeram um pão ontem, esse pão não está mais hoje com vocês, mas eu, se vocês me aceitarem, estarei com vocês eternamente. Amigos abandona, e eu nunca vi Cristo abandonar. Eu já vi até a familiar virar as costas, mas o Cristo não vira as costas. E o problema é que o povo estava acostumado, eu vou ser enfático, com a manifestação do poder de Cristo. Só que naquele dia Jesus quis pregar. Leonardo, Jesus está pregando e o povo não quer ouvir a palavra. Jesus está pregando e o povo se irritou com a palavra que Jesus... Eu não sei, gente. Meu Deus, me guarda para falar isso aqui. É porque a palavra da verdade ainda irrita ouvidos que estão mal acostumados num ambiente como esse. Os crentes mal acostumados num ambiente espiritual acaba ficando irritado com a palavra de Cristo. A palavra de Cristo não é o suficiente para quem vem atrás de carro. A palavra de Cristo não é o suficiente para quem entra aqui atrás de milagre. A palavra de Cristo só é suficiente para quem entende que Ele é eterno. Para quem não entende que Ele é eterno, a palavra não é o suficiente. E Cristo quer pregar: eu sou eterno. O pão que vocês vão comer vai levar vocês para a eternidade. Porém, o povo não quer ouvir. E 5.000 começaram a ir embora, pouco a pouco. E parece que Jesus vai mudar o sermão aqui. Porque o povo está indo embora, parece que Cristo vai tentar mudar o sermão para encaixar no ouvido de quem ficou irritado ao ouvir ele dizer que ele era o pão da vida. Mas não, ele continua dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo: só tem um caminho, só tem uma verdade. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. 10 começaram a ir embora e ele continuou: eu sou o pão vivo. 20 começaram a ir embora e ele continuou: eu sou o pão vivo. 100 abandonaram o culto e está ele pregando: eu sou o pão vivo. 2.000 foram embora e está ele pregando: eu sou o pão da vida. Tem gente que se irritou, continuou no culto, não gostou, foi embora, falou mal do pregador, falou mal da mensagem, e ele continuou pregando: eu sou o pão da vida. Ai, meu Deus, me guarda para pregar isso aqui. 3.000 foram embora e ele continuou: eu sou o pão da vida. Essa mensagem precisa ser pregada no nosso século. Que mania feia é a nossa, que começa a mudar o discurso por certos ambientes que a gente entra. Se não gostou da mensagem, a gente muda. Se não gostou do que está sendo pregado e a gente percebe, a gente começa a mudar. Com Cristo não tem isso, a palavra é uma só: eu sou o pão da vida. Não é Jesus que tem que se enquadrar nos teus ouvidos, é você que tem que se enquadrar no discurso da verdade. Eu sou o pão vivo que desceu. Ele não mudou o sermão, ele não mudou o discurso, ele não mudou porque 3.000 foram embora. E parece que tem alguém do lado de Cristo dizendo: ó, esse discurso está difícil de ouvir, esse discurso é duro de ouvir. 3.000 já meteram o pé e já tem gente no culto arrumando as coisas para ir embora. É melhor mudar o sermão que fica cheio. Ele disse: não, não vai estar cheio. Se eu mudar o sermão, vai estar inchado. Eu preciso dizer para eles que eu sou o pão vivo. Parece que eu vejo os homens, as mulheres, os jovens caminhando, dando as costas para o Cristo, e ele dizendo: eu sou o pão vivo. Só que eu gosto do Cristo é que ele também não insiste quem não quer comer do pão. Eu nunca
Davi, ele insistir. Meu amigo Eric disse que no Apocalipse ele é o dono da igreja e colocaram ele do lado de fora. E ele está batendo na porta, só entra se abrir. Se não abrir, ele não entra. Ele não força ninguém. Meu Deus, eu vou... Meu pé tinha que tá bom aqui, Terga, Maia. Ele não forçou você. Quando você entrou aqui, você levantou as mãos, ele olhou para você, te deu banho de sangue, disse para você que mudaria a história e mudou. Só que qual é o problema? O problema é que parece que o caminhar, o tempo fez a gente ficar desgostoso com a palavra do pão vivo que desceu do céu. Aí a gente começa a querer abandonar. Tem 3.000 indo embora e Jesus continua sendo o mesmo. Ele está dizendo, se 3.000 ir embora, ainda tem espaço para quem quer ouvir a palavra. Se 3.000 ir embora, ainda tem espaço para quem quer ouvir a palavra. Que século difícil, aonde qualquer palavra do Cristo, a gente já quer entregar a carteirinha. Se a palavra da verdade te exortar, já não quero mais pregar, já não quero mais cantar. Que tempo difícil é esse? E Jesus continua sendo o mesmo. Eu sou o pão vivo que desceu. É que você olha o texto e parece estar tranquilo, mas quem é pregador sabe o quão difícil é ver a mensagem sendo rejeitada. Imagina o Cristo, dono da mensagem, vendo pessoas dando as costas para uma mensagem que daria pão eterno. Estão indo embora. Se você olhar o texto com um olhar crítico, com certeza Jesus ficou chateado, porque ele está pregando 5.000 pessoas parado para ouvir a mensagem, e quando ele começa a pregar, estão indo embora. Rejeitaram não só a mensagem, mas rejeitaram o Cristo. O quão difícil é que você nunca passou isso na vida. Você já viu fazerem bico na sua pregação? Você já viu cruzarem a perna? Você já viu pessoas indo lá para fora? Mas você nunca começou a pregar e ficar abandonado, todo mundo indo embora. Olha, Cristo está pregando e o povo, não quero, não quero, não quero. Parece que eu vejo 4.000 pessoas foram embora, parece que sobra 1.000 pessoas. Alguém olhou e disse, ele muda o discurso agora, pelo menos para manter esses 1.000 aqui dentro do evangelho. E ele disse, não, eu não chamei ninguém. Se você ler o texto, foram eles que foram atrás de Cristo. Cristo não botou banho anunciando que ia ter culto e que ele seria o pregador. Cristo não botou ninguém para sair pela cidade gritando, hoje Jesus vai pregar a tal horário. Não, ele estava sentado. Foi o povo que viu ele sentado e disse, não é o Cristo que multiplicou os pães e peixes ontem? Vamos chegar mais próximo. E quando o povo chegou, ele olhou a fome do povo. Vocês estão com fome? Então chega mais para perto que eu vou alimentar a fome. O que é que o Senhor tem para nós hoje? A padaria da terra está fechada, mas a do céu está aberta. Quem quiser comer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu lá quero saber se eu vou vender biscoito, que essa palavra pode não sair nenhum biscoito, mas o pão vivo será pregado. Quem tu és? O pão vivo que desceu do céu. Essa palavra está muito difícil. Muda um pouquinho ela, não posso. Tenta encaixar ela para os 1.000 que sobraram, não posso. Só vai ficar quem quiser, eu não mandei vir ninguém aqui. O pastor Carlos ligou para você te obrigando a entrar pela porta da igreja? Eu acredito que não. Alguém foi na sua casa, te trouxe amarrado para estar aqui? Eu acredito que não. Então, se veio por livre e espontânea vontade, não foi ele que te forçou, tem que comer do que ele dá. Eu não estou gostando dessa comida, reclama
com o dono da cozinha. O pregador é só o garçom. A gente só serve o que o Espírito deu na nossa mão. E o que Ele me deu na minha mão foi isso hoje. E eu estou servindo o que Ele me deu. Se não gostou, tem que reclamar com Ele. Sobra a mim o Eric. E qual o problema? Que parece que as últimas pessoas que ficaram, eles querem o pão, eles querem o Cristo. Mas tem aquele tipo de pessoa que não, ele vai mudar. Vamos ficar até o final, de repente sobrou um sanduíche do culto passado. Vamos ficar até o final. Com certeza ele vai manifestar o seu poder. Eu vi ele em João capítulo 5. Eu estou no 6. Entrando no tanque de Betesda. Eu vi ele no capítulo 4. Lá em Samaria. Eu vi ele no capítulo 3. Tratando com Nicodemos. No capítulo 2 iniciou seu ministério. Ele transformou as águas em vinho. Do primeiro disseram que ele era o próprio Deus. Do primeiro até o 5 manifestou poder. No 6 sobrou alguma coisa. Mas naquele dia Jesus queria pregar. E está igual o Fabrício hoje. E quem dera se o pé tivesse bom. Jesus queria pregar. E qual o problema? Pregar para quem não quer ouvir. O maior problema do século atual que nós vivemos é que nós somos obrigados a pregar, mesmo sabendo que tem pessoas que não querem ouvir. Pastor, me permita falar. Tem gente dentro do culto que não quer ouvir a mensagem. Tem gente no nosso culto que entra, parece que tá cheio. Ele quer, mas na verdade ele está ali. Que hora acaba? Que hora termina? Eu não quero desse pão. Infelizmente, nós vivemos um tempo que precisamos pregar, mesmo sabendo que não tem pessoas, que não querem ouvir. Isso não muda o discurso, porque já foi 4.000 embora e ele continuou pregando. Eu não sei o tempo que durou a mensagem, mas ele continuou pregando. Sobrou 500 e ele está pregando, até o ponto que sobrou os 12 e um discípulo chega para ele e diz: olha só, tem um problema aqui. Foi todo mundo embora. Duro é esse discurso. Quem é que pode ouvir? Foi o único momento que ele parou a mensagem. Quando perguntaram a ele: quem é que pode ouvir? Ele disse: eu não sei se vocês leram, mas João Batista começou pregando e não tinha ninguém. Eu não vejo o texto dizendo que tinha alguém quando João Batista começou a pregar: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Só que o pessoal começou a parar para ouvir a mensagem. Perguntaram a ele: quem é que pode ouvir esse discurso? É que se não cabia no ouvido de vocês, não tem problema. Porque os 5.000 que acompanham pela manifestação do poder já foram. Vocês 12, eu escolhi. Quer ir também? Aí eu gosto do texto sagrado. Porque parece que tem um cara que vem correndo quando ouve Jesus dizendo: e vocês para onde vão? Tem 5.000 pessoas caminhando, revoltados, indignados com a mensagem, indo embora. Um discípulo chegou para Cristo no meio da mensagem e disse: esse discurso é duro, quem pode ouvir? Jesus respondeu: vocês querem ir embora também? Vem Pedro correndo, olhou para Jesus e disse: olha só, eu tenho uma reclamação para fazer no culto. Qual é a reclamação? Para quem iremos? Parece que parou o culto, porque um discípulo ousado chegou para Jesus e disse para ele: para onde eu vou? Para quem eu vou? Como é que é, Pedro? Se só tu tens a palavra de... Isso aqui não encaixa com o que a gente está pregando. 5.000 pessoas foram embora e tem um cara doido dizendo: só tu tem a palavra de vida eterna. Pedro, não encaixa, porque 5.000 pessoas foram embora pela palavra que ele está pregando, e tu está dizendo que ele tem as palavras de vida eterna, sim? Por quê? Para quem iremos nós? Pergunta para quem está do seu lado, por favor, é a primeira vez que eu peço.
Eu sou pentecostal e não liga, não estou tentando ficar parado, mas não dá, pastor Carlos. Pegue na mão dele com força, vai. Nós estamos num culto ainda. E pergunta para ele: para quem iremos nós? Não, desse jeito ele não vai aceitar. Pergunta para ele: para quem iremos nós? Se ele arregalar, pergunta de novo: para quem iremos nós? Deixa eu dizer uma coisa aqui como resposta. É que tem lugar que não te aceita mais. E você precisa entender que não tem mais para quem ir. Parece que é normal. Foi só uma fala, pregador. Não foi. Porque quem parou para falar sabe o que está falando. Olha o que ele disse: para quem iremos nós? Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 5, nos primeiros discípulos que Jesus chamou, no início do seu ministério, o texto diz que Pedro, o que perguntou: para quem iremos nós? Teve uma noite frustrada, a noite inteira trabalhando, profissional da pesca, lançando rede, e não pegou absolutamente. Deixa eu ver se está no culto. Não pegou absolutamente. Só que se tem alguém aqui no nosso meio que já pescou, pesca, sabe, é impossível passar uma noite trabalhando e não pegar nada. Pedro está uma noite inteira, olha o que o texto diz, olha a gramática do texto. Ele está uma noite inteira trabalhando e não pegou absolutamente nada. Amanheceu. Pedro olhou para o cenário, não teve resultado. Sendo um pai de família, pois a Bíblia mostra que ele é um pai de família. Jesus entrou na casa da sogra de Pedro para curar sua sogra. Imagina o texto, imagina o cenário. Ele trabalhou uma noite inteira. O intuito é levar alimento para sua casa, o recurso para sua casa, sendo um profissional da pesca. E Eric, o texto diz que ele não pegou nada. Amanheceu o dia, olhou para o barco, não tem peixe. Olhou para a rede, está suja. E o cenário que está em volta, se você estudar o contexto, você vai ver que tinha pessoas, homens naquele dia que saiu para pescar e teve resultado. Então o problema não é o mar, porque teve pessoas no mesmo cenário que teve o resultado positivo. Parece que a mente de Pedro tem uma interrogação, porque enquanto eu estou lavando rede, tem homens lavando peixe. Enquanto eu estou lavando a rede, tem homens lavando peixes. Tem barcos cheios. E Pedro está lavando sua rede. E cai para nós? Com certeza. Cabeça baixa, fragilizado. Só para quem já tentou e deu errado. Tem quando você apostou, vai dar certo, bateu a cara, que a gente fica desolado. Imagina Pedro lavando as redes, fragilizado. Deu errado. Eu gosto do texto, porque Jesus se aproximou. E o que é que tem? É que tem uma multidão querendo ouvir a palavra. Você não estava na introdução. Ele só pediu o barco de Pedro porque tinha uma multidão querendo ouvir a palavra. E a mesma multidão olhou para Pedro. Cristo olha para Pedro e diz: Pedro, me empresta o barco. E aqui mexe com qualquer pregador, porque tinha outros barcos, mas ele pediu logo o barco vazio, de um homem que está frustrado, com as redes na mão, de uma noite inteira que deu errado. Segundo a ótica humana, as pessoas só vão entrar na tua vida quando dá certo. O homem só entra quando dá certo. Infelizmente é desse jeito. E eu sou apaixonado por Cristo, porque Ele anda na contramão. Ele não espera dar certo para entrar. Nós só temos valor em meio aos resultados positivos. Se o resultado for positivo, tem valor. E se for negativo, ninguém dá mão, ninguém levanta, ninguém ajuda. Mas Cristo não. Ele olhou para Pedro frustrado.
e disse: Pedro, me empresta o barco. Por quê? Eu nunca fico devendo nada a ninguém. Se eu peguei emprestado, eu vou devolver. Quero pregar no teu barco hoje. Tem uma multidão querendo ouvir a palavra. E foi o tempo certinho de Cristo pregar a palavra e Pedro acabar de lavar as redes. Quando Cristo acaba de pregar, diz o texto, Pedro tinha acabado de lavar as redes. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, acabei de pregar e disse que nunca fico devendo nada a ninguém. Vamos fazer um negócio aqui? Pega a rede. Acabei de lavar. E aguardar? Sim. Então pega a rede aí. Faz o quê? Vai para o mar alto e lançai as redes. Você precisa olhar a gramática do texto de novo. Jesus não mandou ele lançar a rede, mandou ele lançar as redes. E qual é o problema, Fabrício? É que a mente está tão cauterizada pelo que deu errado ontem. E como é que eu vou lançar as redes se deu errado ontem? Eu vou até obedecer essa chamada dele, mas eu vou com uma rede só. Olha o texto. Quando Pedro chegou no mar alto, ele não lançou as redes, ele lançou a rede. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, volta lá. Ele olhou para Jesus e disse: o senhor chegou agora aqui. É que parece que o senhor não viu. Eu estou aqui a noite inteira trabalhando. Eu só estou aguardando a rede porque deu errado. É que o senhor chegou agora pela manhã. Eu preciso explicar ao senhor. Eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada. Aí ele lembra de um negócio. Não, mas eu vou lá. Tem certeza, Pedro? Vou. Pela tua palavra. Parece que Pedro olhou para Cristo e disse assim: eu não vou me responsabilizar. Se der errado dessa vez, eu até vou, mas só vou pela tua. Enquanto tem 5.000 homens negando a palavra de Cristo, tem um frustrado, cabisbaixo, que não queria ir, diz: eu não queria ir, trabalhei a noite inteira. Vai por quê? Pela tua palavra. Como assim, Pedro? Eu só vou por conta da tua palavra. Aí você conhece o texto. O resultado veio na hora. Uma grande colheita. O texto trata de uma grande colheita. Eu não sabia que peixe se colhe. Mas a colheita foi tanta que Pedro não ficou com os peixes. Porque quando ele pegou, Leonardo, os peixes, chegando na terra, ele olhou para Cristo e disse: eu sou miserável. Eu entendo que todas as vezes que eu tentar ir com o meu recurso, vai dar errado. E eu sei que só colhi essa grande quantidade de peixe pela tua palavra. Fica chateado não? Mas deixa eu parafrasear aqui. É que teve gente no mesmo cenário que colheu peixe, que teve peixe, e viu que Pedro não pegou absolutamente nada, mas também não olhou para Pedro e disse: Pedro, ô Pedrão, eu vou te dar uma sardinha para tu levar para fritar na hora do almoço. Viram Pedro com o barco vazio, com a rede suja, aí vazia, e não ofereceram nada. Aí Cristo olhou para Pedro e disse: Pedro, vá lá pela minha palavra. Fica chateado não, vou parafrasear aqui sem ferir o texto. É que Pedro colheu uma grande quantidade de peixes, mas não ficou com os peixes. E tem que ter maturidade para dar salmão para quem te negou sardinha. Tem que ter maturidade de colher uma grande quantidade de peixes. Gente, você precisa saber que tem gente que torce para dar errado. Imagina pessoas que não gostavam de Pedro e sabia que uma hora ia dar errado. Bateu a cara. E aí é que Pedro colheu uma grande quantidade de peixes. Era improvável aquele horário ele pegar aquela quantidade de peixes. E aí, Pedro? Só tem negócio. Eu vou largar tudo. Não liga não que a mente de pregador. Pedro olhou para os peixes, olhou para o barco, olhou para a rede, olhou para Jesus e disse: eu sou miserável, não posso estar perto de ti. Cristo olhou para Pedro e disse: esse eu sei, mas se tu quiser me acompanhar, eu vos farei pescadores
de homens. Calamaia. E que maia. Meu Deus. Ele olhou para Jesus e disse: eu sou miserável, não posso estar perto de ti. Cristo olhou para ele e disse: Pedro, as minhas misericórdias são as causas, Pedro, de não ser consumido, Pedro. Se tu quiser, eu vos farei pescadores de homens. Parece que eu vejo Pedro olhando para Tiago, olhando para João, olhando para André. Você assim, quer saber de negócio? Eu vou largar tudo. É o último versículo do texto de Lucas capítulo 5, desse pequeno fecho. É Pedro, é o texto dizendo: e eles largaram, não largaram, só mais uma vez para Satanás entender, largaram, e você largou o quê? Olha, Pedro, não quero mais o mar, não quero mais o barco, não quero mais os peixes, não quero mais a rede. Largou tudo. E o que isso tem a ver com João capítulo 6? Simples. Que é quando Jesus olhou, perguntou: e vocês, para onde vão? Essa fala de Pedro, para quem iremos nós, é de alguém que largou tudo. Parece que Pedro olhou para Jesus e disse: eu não sei se o senhor não está lembrando, mas eu larguei tudo. Não tem mais barco, não tem mais rede. Eu decidi abandonar tudo, porque chamada ainda é isso. Você sabe por que eles não voltaram? Porque a palavra é até dura, e um discípulo disse que era difícil de ouvir. Mas como que eu volto? Se eu já larguei tudo. Larguei o funk, larguei o pagode. Não dá nem para botar um fone de ouvidozinho em casa, não, Pedro. Não dá. Eu larguei tudo. Não dá pelo menos para, na casa do parente, dia de domingo, naquele almoço, dar aquela sambadinha. Não dá. Eu já larguei tudo. Ô Pedro, e aquele vizinho, quando bota aquela música, não tem ninguém lá vendo. E aí é que está o problema. Eu larguei tudo. Ô Pedro, para onde você vai? Eu não tenho para onde ir. Eu larguei tudo. Em Lucas capítulo 5, eu não sei se o senhor está lembrado, mas eu larguei tudo. Eu larguei o recurso. Para quê? Para viver a tua chamada. Porque não era minha. Você precisa entender que a chamada não é tua. E é por isso que você chora, é por isso que você dói, e tem que aprender a conviver. Olha isso aqui, presbítero Leonardo. A vida de um crente chamado, ele tem que aprender a conviver com ver 5.000 indo embora. E ele não pode. Por quê, pregador? Está no texto. Ele já largou tudo. A vida de um chamado é diferente, Érica. Tem 5.000 no mesmo ambiente. Parece que quer o mesmo Cristo. Parece que está apaixonado pela palavra. Mas quando apertou, voltou para o pagode. E você, Pedro? Não posso. Já larguei tudo. A vida de uma mulher chamada é assim. Eu estou em culto de homens, eu sei. Mas o Espírito Santo está me impulsionando a dizer aqui que você não vai voltar, não. E por que eu não vou voltar? É porque não é falta de opção, não. É que não tem nada lá te esperando. Você não vai voltar, não é porque eu não vou voltar porque eu não quero. Não é isso, não. Você pode até tentar voltar, mas vai bater a cara. Por quê? Você já largou tudo. Pode testar. Tenta botar o Zeca Pagodinho na tua casa. Testa lá. Ô Jesus, me guarda para pregar essa palavra. Por que o senhor está me levando assim? Pode testar. Tentar dançar na boca da garrafa, na casa do parente, no almoço de domingo. Tenta lá. O Espírito Santo vai dizer para você: você já deixou tudo.
Você já não sabe mais dançar. Você já não sabe mais falar o vocabulário deles. Porque eu já larguei tudo. E por que tu largou tudo, Pedro? Por conta da tua chamada. Eu sei que dói ver 5 mil no adultério, Jesus, ver 5 mil vacilando, ver 5 mil na prostituição, e você dizendo, para quem irei? Se eu já larguei. Só que eu preciso te lembrar uma coisa aqui. Quando Cristo, em Lucas capítulo 5, olhou para Pedro, depois de uma noite frustrada, e disse, quero ele. Tem certeza? Tem tanta certeza que vou entrar no barco dele, vou pedir emprestado, vou pregar a palavra no barco dele para ver se chama a atenção dele. E se não chamar a atenção dele, a insuficiência dele eu vou completar, vou dar para ele. E tudo aconteceu. A insuficiência da pesca, Jesus completou. E aí, eu quero tanto ele, que eu vou dar o que ele quer para ver se ele larga o que quer para me seguir. Como assim? Ele quer peixe, não é? Então eu vou dar tanto peixe, mas tanto peixe, que ele não vai querer mais os peixes. E certinho, a noite inteira atrás de peixes. Amanheceu, Jesus deu para Pedro o que Pedro tentou a noite inteira. Pedro teve o que tentou a noite inteira. E olhou para Cristo e disse, mas a chamada... Cristo olhou e disse, eu quero ele. Você precisa entender uma coisa aqui. Você não foi a opção B de Jesus. Não, Jesus não te escolheu porque faltou alguém, não é isso? Não é não, pregador? Não, pô. É que tinha gente melhor que você mesmo. Mas você está dizendo que eu não fui a opção B? Você não foi a opção B. Não é que alguém faltou, não. É que tinha pessoas melhores na hora de ele escolher. Tinha mesmo? Tinha. Tinha tanta pessoa boa para pregar aqui hoje. Tinha tanta pessoa boa para vir aqui hoje. E aí? É que no meio de tantas pessoas melhores do que nós, ele ainda decidiu escolher o improvável, o que vacila. Tinha tanta gente boa. Não era a opção B, tinha gente melhor. Mas ele disse, não tem jeito, eu quero ela. Eu quero ele. Quer ver uma coisa aqui? A gente está em ano de Copa do Mundo. E daqui a pouco o técnico da seleção vai convocar os jogadores. Eu não sou de fazer isso na mensagem. O Eric e o Léo me conhecem, eu não prego falando essas coisas. Mas só para você entender, o técnico da seleção vai convocar os jogadores. Ele vai convocar os melhores, vai convocar os. Só que mesmo ele convocando os melhores da atualidade, quem está de fora ainda vai reclamar da convocação. E olha que é os melhores. Vão olhar e vai dizer, ele? Não, ele? Não. Só que ele vai convocar os melhores. E ele convocando os melhores, já tem gente que vai reclamar. Sabe o que é que mexe comigo? É que Cristo escolheu os piores. Como assim, pregador? Se escolhendo o melhor, já reclamam. Imagina escolhendo quem dá ruim. Tinha tanta gente para Jesus escolher naquele dia. Mas ele olhou para Pedro e disse, dá trabalho. Mas não tem jeito. Eu quero ele. Vou dar uma chamada para ele. Vai ser ruim de aceitar a chamada. Eu não sei você, mas eu luto contra ela todo dia. Todo dia é uma guerra, eu e ela. Eu falo que não quero mais. Cristo, ele vai até tentar abandonar e vai negar. Eu vou ter um encontro com ele no mesmo mar, no mesmo barco. Não vão pescar nada. E o que vai acontecer? Na insuficiência deles eu já vou estar com tudo pronto. Para quê? Para mostrar para eles que quando eu escolho, não tem para onde voltar.
Se coloque de pé, por favor. Cristo escolheu você, meu filho. 5.000 foram embora, mas Pedro tem que ficar. É até meio esquisito pensar sobre isso. Que dava até para Pedro ir com os 5.000. Dá. Só que os 5.000 tem para onde ir. E Pedro, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O mundo não te aceita mais. Não é que estão te rejeitando, não é que excluíram você do WhatsApp, não é nada disso. É que lá não tem mais espaço para você, você não tem mais para onde ir. Você precisa entender que para você é a chamada em Cristo, a chamada em Cristo, a chamada em Cristo. Você pode brigar, espernear, se jogar no chão, arrancar cabelo, fazer o que for, e aí? É a chamada em Cristo. Para onde você vai? Para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Que Deus abençoe a sua igreja. Fique com essa palavra no coração. Aqueles que acreditam no poder de Deus, aplauda o nome do Senhor. Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Pra onde iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Cadê você? Cadê você que ouviu essa palavra e entende que precisa de Jesus? Que sem Jesus você não pode, que sem Jesus você não consegue, que sem Jesus você não é nada. Cadê você? Jesus está te chamando aqui nessa noite e marcou um encontro contigo nessa noite para falar contigo. Ei, meu querido, eu te chamo de volta. Cadê você? Cadê você, filho? Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Aleluia, cadê você, meu amado e minha amada? Aleluia, Jesus te chama nessa noite. Jesus, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida, mas é necessário que você venha se colocar na posição. Aleluia, cadê você? Jesus está te aguardando aqui na frente. Aleluia. Senhor, Tu és o pão do céu, Senhor. Tu és o pão do céu, Jesus. Tu és o pão do céu.